Olha, a investigação do caso Queiroz e Flávio Bolsonaro vai chegar no Jair Bolsonaro. Tô falando, mas por quê? Porque o Jair Bolsonaro é o centro de tudo. Ele mudou a lei de acesso de informação, que é uma lei criada nos governos do PT, que era para dar mais transparência. Então qualquer cidadão pode pedir a governos ou órgãos públicos informações e eles têm a obrigação de dar várias informações. E o Jair Bolsonaro mudou a lei de acesso à informação no mesmo dia em que uma funcionária fantasma do Flávio Bolsonaro fraudou o livro de ponto da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Como assim, Thiago? Eu vou explicar. O UOL, a reportagem do UOL, pediu para a Assembleia Legislativa, onde funcionou o esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro e do Queiroz, o UOL pediu, olha, nós queremos acesso à lista de ponto. Ponto é quando o funcionário chega numa empresa ou no lugar do trabalho, ele assina o ponto. A hora que ele entrou e a hora que ele sai, ele também assina o ponto para saber se foi no trabalho, se não foi. Tá. O UOL pediu para a Assembleia Legislativa. Um funcionário chamado Matheus da Assembleia Legislativa, e lá no UOL e nos outros sites que cobriram a matéria, tá o nome completo dele, também na decisão do juiz e no pedido do Ministério Público de prisão do Queiroz também tá. Esse funcionário, ele segurou esse pedido do UOL por 8 dias. 8 dias depois, a funcionária fantasma do Flávio Bolsonaro foi lá na Assembleia Legislativa e assinou o ponto pelos dias que ela não tinha ido trabalhar antes, quando ela era funcionária fantasma, porque um funcionário fantasma é alguém que ganha dinheiro público e não vai trabalhar nunca. E ela recebeu mais de 150 mil reais, ela repassou para o Queiroz mais de 150 mil reais, que era cerca de 70% do salário que ela ganhou enquanto trabalhou para o Flávio Bolsonaro. No dia em que ela adulterou o ponto, o Bolsonaro mudou a lei para que não se visse que foi fraudado o livro de ponto. Só que o Ministério Público descobriu, no pedido de prisão do Queiroz e da Queiroza, da esposa do Queiroz, o Ministério Público, entre outras coisas, cita que, olha só, eles fraudaram, o Queiroz continuou cometendo crime, um deles é obstrução de justiça, que é quando você faz com que a justiça não consiga seguir o seu caminho. Como? Ele adulterou os pontos. E o Queiroz, a esposa do Queiroz, eles ajudaram a instruir para que essas pessoas fossem lá. E aí, depois disso, o Bolsonaro mudou a lei de acesso à informação para quê? Para que ninguém mais pudesse ter acesso àqueles livros ou a nada mais do caso. Porque aí não ficaria sabendo a fraude. Já estava fraudado, então provavelmente os repórteres iam ver aquilo e falar, pô, ela realmente assinou, não era funcionária fantasma, ferrou. Mas por via das dúvidas, o Bolsonaro foi lá e mudou a lei. Então, agora, o Jair Bolsonaro, cada vez mais, ele vai entrando no centro do caso Queiroz. E tem uma outra coisa que eu falei aqui várias vezes que a mídia não fala. A Natália Queiroz, que é a filha do Queiroz, que provavelmente é quem está pressionando ele a delatar, e provavelmente foi ela, porque saiu a notícia faz pouco tempo de que a família do Queiroz já contactou um advogado que é especialista em delação premiada. Provavelmente tenha sido ela. Ela fala que estragaram a vida dela porque ela era personal trainer de estrelas da Globo e ela perdeu toda a clientela por conta do escândalo. Ela, a Natália Queiroz, ela foi funcionária fantasma do Jair Bolsonaro, ela não era funcionária do Flávio, ela era funcionária fantasma do Jair Bolsonaro e ganhava 9 mil reais por mês. E até então, enquanto ela ganhava esse dinheiro, não era problema ela ser funcionária fantasma. Afinal, ela ficava com alguma porcentagem do salário. E o resto ela dava para o pai, que era o Queiroz, e alimentava o esquema de rachadinha. Então o Jair está no meio desse esquema do Queiroz e agora, sabendo que ele até mudou uma lei para proteger, o Jair Bolsonaro começa a ficar cada vez mais suspeito de obstrução de justiça. Esse é um crime que ele cometeu enquanto presidente, porque a lei no Brasil, a Constituição, diz que um presidente não pode responder por crimes ou ser investigado por crimes que ele cometeu antes de ser presidente. É por isso que a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, ela só vai no Flávio Bolsonaro, ela não vai no Jair. Apesar do Jair Bolsonaro ter tido funcionários fantasmas, e disso está claríssimo na investigação, o Jair Bolsonaro não corre risco nenhum de se tornar réu por essa investigação. Por quê? Porque essa investigação é no Flávio. O Jair é presidente, ele não pode ser investigado por isso, nem pela Procuradoria-Geral da União, nem por ninguém. Enquanto ele for presidente, os crimes que ele cometeu antes, ele não pode ser investigado por isso. Só que tem uma coisa, ligando isso tudo, um processo de impeachment ou de afastamento, esses processos são processos políticos, mais do que isso. Quando isso começa a ficar claríssimo que o Jair Bolsonaro é o centro do esquema, que ele ajudou a obstruir a justiça, tudo mais, os militares começam a pular do barco. Só que o principal problema do Jair é que
ele mudando essa lei e ficando provado, e não é difícil de provar, que ele fez isso para salvar o filho, para ajudar a salvar o filho, ele cometeu crime de obstrução de justiça sendo presidente. Aí ele pode ser investigado, punido, até preso por esse crime. Então a coisa começa a ficar cada vez mais feia para o Jair. E como se não bastasse, tem uma investigação nova. Praticamente ninguém deu destaque a isso, mas sabia que tem uma investigação nova contra os bolsonaristas, Ontem, a Polícia Civil do Distrito Federal foi fazer busca e apreensão na chácara onde está o acampamento do Gado 300. Lembra? Eles estavam lá na esplanada dos ministérios, na frente do Palácio do Planalto, ali no centro de Brasília, e eles saíram, porque expulsaram eles de lá. Eles foram para uma chácara onde eles já estavam lá, era como se fosse o apoio deles. Eles dormiam lá e iam para o acampamento de dia, e outros dormiam no acampamento e passavam o dia na chácara. O que acontece? A Polícia Civil do Distrito Federal foi lá, fez busca e apreensão, apreendeu um monte de rojões, facão, anotações deles, discursos até o discurso dos atos antidemocráticos eles aprenderam e várias outras coisas. Isso é uma investigação da Polícia do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal. É uma nova investigação agora contra os atos antidemocráticos. E essa investigação está ligada à investigação da Procuradoria-Geral da União com o STF, Procuradoria-Geral da República com o STF, dos atos antidemocráticos. Então elas se cruzam. Então, mais uma contra o Bolsonaro. Então agora o Bolsonaro tem os atos antidemocráticos na PGR, os bolsonaristas têm a investigação dos atos antidemocráticos no Ministério Público do Distrito Federal, tem a investigação do Queiroz, tem os funcionários fantasmas do Flávio, tem 2 investigações contra o Carlos Bolsonaro e o STF já declarou que ele, sendo vereador, ele pode ser investigado normalmente por qualquer promotor de primeira instância e ele responde a um juiz de primeira instância, quer dizer, o Carlos Bolsonaro, a partir dessa semana, a chance dele ser preso aumenta muito. E, além disso, tem as investigações da CPI das fake news, que está parada, eu falei disso no vídeo anterior, e o inquérito das fake news e o inquérito que está Bolsonaro contra Moro, que teremos novidades, em breve vai ter novidade. Você quer ajudar? É 1 segundo. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Clica, é 1 segundinho, 1 segundo. Falou.